Olá, eu sou o Prestige Man e esse é o canal do equipamento de tênis. Nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete que é a Angel TC100 com rigidez 70. Esse é o nosso assunto de hoje. Se você ainda não fez a sua inscrição no nosso canal, faça a inscrição aí na parte de baixo, acione o sininho e toda vez que houver um vídeo novo sobre equipamentos de tênis, você vai ser avisado, tá? Se você precisar de um acompanhamento mais técnico, de uma consultoria para equipamentos de tênis, raquetes, cordas, customização, tênis, esses assuntos, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o meu contato e você pode me encontrar ou no Telegram ou no WhatsApp, tá? Também convido você a dar uma olhada aqui embaixo na parte dos botões, há ali dois botões que você pode acionar, o botão Valeu, que é o botão que você ajuda esse canal para que ele continue existindo, e também o botão Seja Membro, que faz com que você participe desse canal de uma maneira mais próxima, há algumas vantagens para isso, tá? Muito bem, nosso assunto de hoje é apresentar para vocês um review desta raquete. Nós fizemos recentemente o review da Pure Drive, que é a versão mais recente da Babolat, a Pure Drive 2025, e também fizemos o review da Yonex E-Zone 100. Nós vamos hoje apresentar o review desta raquete que tem a mesma característica. Nós estamos fazendo como fizemos com as raquetes de cabeça 98 e 305 gramas, nós estamos fazendo também com algumas raquetes de cabeça 100, com o mesmo padrão de cordas e que tem como a sua característica principal a potência, tá? Então já fizemos a Pure Drive 2025 e também fizemos a E-Zone 100 2025 e hoje é a vez dessa raquete que é a Angel TC100 com rigidez 70. E por que eu estou falando da rigidez 70? Porque a linha TC da Angel permite que você escolha entre dois tipos diferentes de rigidez. Você pode escolher não só a cabeça 100 com esse padrão, mas você pode escolher com rigidez de 63, mais baixa, e de 70 como essa aqui, tá? Também você pode escolher, que é uma característica da Angel, na linha TC, você pode escolher o peso, né? 290, 300, 310, essa coisa toda, mas eu fiz aqui a opção pelo mesmo peso, 300 gramas, sem cordas, com a mesma rigidez, ou pelo menos com a rigidez voltada para a potência. E por isso nós vamos apresentar essa raquete, o review dessa raquete para você, tá? Deixa eu falar para você quais são as especificações dela. A TC100 tem uma cabeça de 100 polegadas quadradas, o seu comprimento é o padrão, 27 polegadas. Aqui já com a corda, com o overgrip e o meu elástico, colocando na balança, ela pesou 328,6 gramas. Tem um swing weight, o peso dela em movimento, de 319. Como eu disse, a rigidez dela é 70, portanto uma rigidez alta para proporcionar maior potência. Tem um perfil que é modificável, ou seja, aqui 21,5, aqui também 21,5 e aqui 22 milímetros. O padrão de cordas é de 16 por 19 e o balanço dela, colocando sobre a máquina, deu 330 milímetros ou 4 pontos headlight, tá? Está aqui encordoada com a corda Topspin Cyber Flash de 1.20 com 50 libras. O teste dessa raquete foi feito em quadras de saibro e também em quadra de hard true no nível do mar. E eu usei as bolas X1 da Tecnifiber e também a bola Go Coach, tá? Ela foi testada em jogos de simples, em treinos com jogadores do mesmo nível que eu, em treinos com jogadores melhores do que eu e algumas vezes eu usei em jogos de duplas, menos do que nos outros testes, tá? Mas também foi usada em jogos de dupla, tá? Muito bem, eu vou apresentar para você aquilo que eu encontrei em quadra com essa raquete. E antes de falar a respeito dos itens, né, ground stroke, volley, aquela coisa toda, a diferença dessa raquete em relação às outras duas que nós já fizemos o review, a Pure Drive
de 2025 e a Ezone 100 de 2025 é que ela tem um perfil um pouco mais fino e ela tem foam core, ou seja, ela é revestida internamente aqui com espuma, o que faz dela uma raquete com uma estabilidade um pouco diferenciada, tá? Então, só para você saber que ela é semelhante, ela tem a mesma proposta, mas tem essas diferenças. Ela tem o perfil um pouco mais fino e ela também tem foam core, tá? Muito bem, vamos para os itens que nós encontramos em quadra. O primeiro deles é a troca de bola no fundo de quadro, chamado ground stroke, e eu daria para essa raquete aqui uma nota de 8,7 para a troca de bolas. Bastante estável, muito fácil de manusear, a manuseabilidade dela é excelente e isso faz com que a sua estabilidade e a sua manuseabilidade muito boa dê uma troca de bolas no fundo de quadra excelente. Muito fácil de jogar com ela, uma raquete que tem, mesmo com o perfil mais fino, que tem essa característica de ser muito ágil, muito fácil de jogar. Parece que você está jogando com maior facilidade do que quando você pega raquetes com cabeças menores, com potência menor. Você faz apenas os movimentos e a raquete te entrega aquilo que você precisa. Eu daria uma nota 8,7 para o ground stroke dessa raquete. Tá? Muito bom, acima do que eu esperava, inclusive, por conta da sua característica de ter rigidez mais alta. Tá? O segundo item é o voleio, e o voleio dessa raquete me surpreendeu. Eu não esperava um voleio tão bom, né? Como a gente já vem fazendo teste aí com essas raquetes de cabeça 100, com 300 gramas de peso sem corda, eu achei que ela ia dar mais ou menos o mesmo tipo de voleio, o mesmo padrão de voleio, mas não. O voleio dela é melhor se comparado com as outras raquetes que eu já testei, as outras duas, né? A gente vai apresentar outros modelos ainda, mas comparando principalmente com as duas que nós já lançamos o vídeo aqui, o voleio dela é superior, eu daria uma nota 8,6, o que para uma raquete de cabeça 100 e com esse peso mais leve é excelente, tá? 8,6 para o voleio. O saque dela também é bom, não é excepcional, não é uma raquete de altíssima potência, tem uma boa potência, mas não como outros modelos, né? Por exemplo, a Pure Drive tem mais potência do que ela, por exemplo, a Ezone 100 também tem mais potência do que ela, mas quando você precisa dos efeitos, quando você precisa de um saque chapado, funciona perfeitamente, principalmente facilitado pela manuseabilidade dessa raquete, que é muito boa, tá? Daria uma nota 8,5 para o saque. A devolução do saque dessa raquete achei melhor do que a esperada. Para mim, um dos itens que mais se destacou, eu daria para a devolução de saque uma nota 8,7. Muito boa devolução de saque, muita estabilidade, muito boa manuseabilidade quando você tem que bloquear bolas pesadas ou mesmo quando você tem que atacar saques mais leves, saques pingadinhos, né? A devolução de saque é excelente, daria uma nota 8,7, principalmente facilitado pela manuseabilidade, que é espetacular, tá? E é interessante que ela tem uma manuseabilidade boa, mesmo sem ter totalmente o equilíbrio voltado para o cabo. Ela não é uma raquete, como acontece com as raquetes de controle, que tem uma manuseabilidade muito boa, mas ainda assim, por ser mais leve, pelas características dela, ela traz essa facilidade na devolução do saque, tá? Vamos agora para os dois itens contraditórios, a potência e o controle. Eu disse para você no início que essa é uma raquete voltada para potência, mas se ela for comparada com outros modelos de potência, como a Pure Drive, como a Ezone 100, como a Wilson Ultra, ela tem uma potência um pouco mais baixa, tá? Dá boa potência? Dá, mas não é a potência que você encontra numa Ultra, por exemplo. Não é a potência que você encontra numa Pure Drive, por exemplo. Ela tem uma potência boa, mas um pouco mais baixa. Eu daria para a potência uma nota 8,4. É aqui facilitado pela rigidez dela, né? Perfil um pouco mais fino, mas uma rigidez um pouco mais alta. Aí ela tem essa potência que não é exagerada, não é tão grande, mas é bastante decente, tá? Dá uma boa potência, nenhum problema para fazer a bola andar.
e novamente facilitado pela manuseabilidade, e portanto a potência eu daria uma nota 8,4. O controle dela é quase tão bom quanto a potência. Eu daria uma nota 8,3 para o controle. E aí você pode dizer assim, mas espera aí, então não é de potência porque está muito equilibrado. Pois é, exatamente. Ela, apesar de ter rigidez alta, apesar de dar uma boa potência, ela tem um equilíbrio muito bom com o controle. Então uma raquete com cabeça maior do que normalmente eu uso, mas com um equilíbrio bastante bom entre controle e potência. Dá um controle muito superior se comparado, por exemplo, com a Pure Drive, com a Ezone 100, com a Wilson Ultra. O controle dela é muito melhor, e esse controle faz com que ela tenha um equilíbrio melhor entre potência e controle. Então eu daria 8,4 para a potência, 8,3 para o controle. Das raquetes que eu estou testando desse perfil, é a que dá melhor controle, tá? Outro item que me chamou a atenção, que eu já fiz menção aqui, é a manuseabilidade. A manuseabilidade dela, mesmo tendo um equilíbrio de 4 pontos, é muito boa, Provavelmente aqui, por conta dela ter um peso mais baixo, as minhas raquetes do dia a dia sempre estão ali beirando 340, 338, 342, 344, nessa faixa. Essa aqui está com 328, uma raquete um pouco mais leve, e a manuseabilidade dela, mesmo com esse equilíbrio, é excelente. Eu daria uma nota 8,6 para a manuseabilidade dela. Muito rápida, muito fácil de gerar a velocidade nas batidas. Quando a bola vem mais lenta, que você tem que gerar velocidade, é excelente para isso. E quando você tem que se defender, que a bola vem muito rápida e você tem que agir de maneira rápida para bloquear ou para defender, também funciona muito bem. Eu daria uma nota 8,6 para a manuseabilidade, tá? A estabilidade dessa raquete é boa, acho um pouco inferior, por exemplo, à estabilidade da Ezone, mas eu diria que a estabilidade é muito boa, eu daria uma nota 8,4 para a estabilidade dessa raquete, provavelmente aqui favorecida pelo foam core, pela espuma que é injetada no interior da cabeça. Isso faz com que ela seja um pouco mais estável, que ela tenha a sensação de uma raquete mais sólida do que ela seria se não tivesse o foam core, tá? Daria uma nota 8,4, excelente a estabilidade dela, superior a outros modelos que a gente vem testando, tá? O conforto, e aqui eu tenho que dizer para você que o conforto é um item que gera uma certa discussão entre eu e o representante dessa marca no Brasil, que é o Rômulo Aires, que é quem traz as raquetes da Angel para o Brasil. O Rômulo sempre diz para mim, Prestige, eu não concordo com você, você fala da foam core que dá mais conforto, mas eu acho que a linha K7 dá mais conforto por causa do aramide, que é um material que é colocado também na construção, e de fato as raquetes K7 são muito confortáveis, mas isso não significa que essa raquete aqui seja dura, Pelo contrário, ela é uma raquete de rigidez alta, perfil um pouco mais estreito, mas com um conforto muito bom. Eu daria para o conforto dessa raquete, mesmo com essa rigidez alta, eu daria uma nota 8,6. Acho muito confortável, a estabilidade, a manuseabilidade entram em jogo aqui e ela não vibra. Ela é uma raquete bastante sólida e o conforto você percebe, obviamente. Aqui eu estou favorecido por uma corda que tem uma rigidez baixa. Você percebeu aí quando a gente apresentou a corda que está usando, eu estou usando uma Topspin Cyber Flash mais fina, de 1.20, a 1.25 é um pouco mais dura, mas a 1.20 é bem confortável e essa corda nessa raquete dá um conforto excelente. Aliás, eu sempre digo isso aqui no canal, se você usar uma raquete com uma rigidez um pouco mais alta, procure usar cordas mais confortáveis, para não deixar uma raquete rígida com uma corda rígida, aí você vai ter um problema sério, porque ela vai necessariamente ficar dura demais. No caso aqui, o conforto dessa raquete é acima do que eu esperava, daria uma nota 8,6 para o conforto dela, tá? Então, meu amigo Rômulo, não fique bravo, não tenho nenhum problema com as K7, são realmente confortáveis, mas essa aqui também é uma raquete bastante confortável para a sua configuração, tá?
O fio também foi um item que me chamou a atenção, daria para o fio dessa raquete uma nota 8,5. Muito bom o fio, uma raquete que eu não esperava esse tipo de tato por conta da rigidez mais alta, mas aqui talvez favorecido pelo beam, né, pela largura do aro que é um pouco mais estreita, e isso favorece a ter um pouco mais de fio, né, e o fio dela é muito bom, daria uma nota 8,5 para o fio, tá? Acima do que eu esperava, melhor do que, por exemplo, a Pure Drive, muito melhor, melhor do que a Ezone 2025, a Ezone 100, que nós já fizemos review aqui. O fio dessa raquete é melhor do que a delas, tá? Então, daria uma nota 8,5. Vamos agora para os dois últimos itens, que são o top spin e o slice, os efeitos, tá? Essa raquete não tem como sua característica ser voltada para um grande spin e nem para um grande slice. Não é ruim, pelo contrário, daria inclusive a mesma nota para o spin e para o slice, daria uma nota 8,2, tanto para um efeito quanto para o outro, né? Mas não é assim uma raquete voltada para spin. Aliás, essa é a característica dessa linha que nós estamos fazendo aqui de comparação, né? Já apresentamos duas que são de potência, essa é a terceira, e não estamos lidando com as raquetes voltadas para spin, como Pure Aero, como V-Core 100, esse tipo de coisa, ou como Extreme MP, né? Nós estamos lidando apenas com as raquetes mais voltadas para potência. E o top spin dela é bom, mas não é excepcional, né? Há raquetes com o mesmo perfil voltadas para spin, não é o caso da TC100, tá? Assim como também não é da Ezone nem da Pure Drive. Tá? E o slice também é bastante decente, até achei um pouquinho inferior do que eu esperava por conta de ter o perfil mais fino. Achei que seria melhor, mas é bem semelhante ao top spin, decente. Funciona quando você tem que se defender, a manuseabilidade ajuda, mas não é um slice espetacular, tá? É bom, tá? 8,2 tanto para o top spin quanto para o slice, tá? Muito bem, para quem eu indicaria essa raquete? A Angel TC100 de 300 gramas, 16 por 19, com rigidez 70, eu indicaria para jogadores intermediários e jogadores intermediários avançados que busquem um bom equilíbrio entre potência e controle, ou seja, não é aquele sujeito que está procurando uma raquete de altíssima potência, mas um bom equilíbrio entre potência e controle, com muita manuseabilidade acima do esperado para o equilíbrio que ela tem e também com um excelente fio, tá? O conforto dela é acima da média para as suas características, o que também pode ser uma coisa útil para quem quer uma raquete com essas características, mas que não tenha problema com conforto, tá? Muito bem, por hoje ficamos por aqui. Um abraço a todos vocês.